O termo Inquisição é muito polêmico pois há muitos mitos e lendas acerca dela. O primeiro ponto é que existiram mais de uma Inquisição durante nossa história. Cuidaremos nesse vídeo apenas da Inquisição medieval. A Inquisição na Idade Média foi criada como um tribunal para julgar os crimes de heresia, recorrentes no século XIII. A instituição conhecida como Inquisição foi criada pelo Papa Gregório IX, em 1233, por meio da bula Liceta ad Capiendos. A história da Inquisição é um dos temas que mais geram discussão, tanto entre especialistas no assunto quanto entre o público não especializado. Isso ocorre por conta da confusão e desconhecimento acerca dos propósitos dessa instituição, bem como da falta de compreensão razoável do contexto em que ela foi criada. Para compreendermos bem o que foi a Inquisição na Idade Média, é necessário sabermos um pouco a respeito da proliferação, na Baixa Idade Média, de uma heresia denominada de catarismo. O catarismo, a termo de origem grega que significa puro, era herdeiro de elementos do gnosticismo antigo e, sendo assim, pregava a existência de dois deuses, um deus bom e um deus mau. Para os cátaros, todo o mundo material criado, incluindo o corpo humano, era fruto da ação do deus mau, por isso a corruptibilidade do tempo e o destino fatídico da morte. De sua parte, o deus bom teria criado o espírito dos homens, que, quando libertado da carne, voltava à sua pureza. Os cátaros identificavam Cristo como esse deus bom. Ocorre que esse tipo de crença catarista produzia sérias implicações de ordem social. Um exemplo estava no fato que os cátaros opunham-se à ideia de ter filhos, pois julgavam que tal prática nada mais era que dar a um espírito puro a prisão da carne. A doutrina cátara acreditava que o mundo material era mau desde a criação e que a restauração do homem acontecia por meio do ascetismo, a penitência e comunhão com Deus. Assim, os cátaros acreditavam no celibato, a permanecer solteiro, condenavam o casamento e a procriação e não comiam carne, a exceção era peixe, gorduras, ovos, leite e queijo. Se esse pensamento dominasse o mundo, a humanidade não sobreviveria tendo em vista a oposição da ideia da procriação uma vez que a carne é ruim. A seita catarista mais famosa foi a dos albigenses, que se organizou de uma forma complexa e conseguiu milhares de adeptos. Para a dogmática católica, a prática do catarismo era encarada como um problema seríssimo, haja vista que se negava a Trindade, às três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e, por consequência, a humanidade de Cristo, isto é, a parte humana, carnal, de Deus feito Filho. Uma das graves consequências que a ação dos albigenses e demais cataristas suscitava era a perseguição popular, que resultava em pequenas guerras, linchamentos etc. Percebe-se que havia uma necessidade da intervenção da Igreja, para se ter um julgamento mais técnico pois o povo fazia justiça com as próprias mãos quem fosse acusado de ser catarista. A Igreja era a instituição mais adequada para investigar se alguém praticava heresia. A primeira medida significativa contra essa situação foi tomada em 1148, quando foi reunido o Sínodo de Verona, comandado pelo Papa Lúcio III e pelo Sacro Imperador Frederico Barbarossa. Entretanto, os conflitos entre cátaros e cristãos foi tomando proporções maiores nas décadas seguintes, e a seita ganhava progressivamente mais adeptos. O Papa Inocêncio III, que assumiu suas funções como sucessor de Pedro em 1189, tomou as primeiras medidas mais drásticas contra o catarismo, como a exclusão dos hereges das funções públicas e confisco de seus bens. Além disso, foi com a autorização de Inocêncio III que teve origem a cruzada contra os albigenses para combater os cátaros, que, graças à sua grande organização, também chegou a possuir um exército. Passado esse período de turbulências do século XII, no século seguinte, a prática da heresia dos cátaros ainda persistia, em muitos casos de forma não explícita, de modo que foi necessário que a Igreja fundasse um tribunal de inquirição judicial, um tribunal investigativo, a fim de atestar se o acusado de heresia era de fato herege. Foi assim que o Papa Gregório IX criou a Santa Inquisição em 1233. Muito ao contrário do que se pensa, a Inquisição não matou milhões de pessoas na Idade Média e nem na Idade Moderna, quando assumiu um viés mais violento nos Estados Ibéricos, em virtude de sua instrumentalização secular. O caso das torturas, que foram autorizadas pelo Papa Inocêncio IV por meio da bula ad extirpanda, aqui suscitou muitas discussões, haja vista que o Papa reivindicava para a Igreja características do poder imperial, também é superdimensionado por alguns autores que escreveram sobre a Inquisição. As torturas eram empregadas em casos bem específicos e não era, de modo algum, uma prática corriqueira de todos os inquisidores, como bem destaca a historiadora Regine Pernoud, em seu livro Luz sobre a Idade Média, que fala sobre as mortes e torturas durante a Inquisição medieval. Em 930 condenações produzidas pelo inquisidor Barnard durante sua carreira, 42 ao todo conduziram à pena de morte. Quanto à tortura, apenas se assinalam, em toda a história da Inquisição no Linguadoc, 3 casos certos em que ela foi aplicada, é dizer que o seu uso era nada menos que geral. Era preciso, por outro lado,
Para que ela fosse aplicada, que houvesse começo de prova, só podia servir para fazer completar confissões já feitas. Acrescentemos que, como todos os tribunais eclesiásticos, o da Inquisição ignora a prisão preventiva e deixa os acusados em liberdade até a apresentação de provas da sua culpabilidade. Vale ressaltar ainda que quem executava o herege condenado não era a Igreja, mas a autoridade civil, o poder secular, ao qual era entregue.